tem, como a gente se apresentou até aqui no começo, né, a gente tem uma experiência há bastante tempo na Logicalis. Como integradora, a gente lida com diversos parceiros, diversas tecnologias, né? E agora que a gente está, e a gente tem agora uma especialidade, principalmente em ambiente de Microsoft, que a gente consegue trazer, né? Todo esse expertise, cenários que a gente pegou, os exemplos que eu trouxe aqui, a gente vê que isso acontece, a gente entende que pode vir a acontecer também, né? É, mas que as ferramentas estão aí, a nossa equipe consegue ajudar, fazer esse desenho, entender no detalhe. Então, a gente fica aí à disposição. Se vocês tiverem algum questionamento que não foi levantado até durante a apresentação, eu, sei lá, às vezes eu empolguei aqui na descrição das ferramentas, não sei, e surgiu alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente, tá? Silvia, ou até mesmo com o nosso e-mail, não sei se vai ficar nosso contato aqui, mas fiquem à vontade. Concluindo aqui, basicamente, a apresentação de governança e gestão de custos, né? Aqui a gente está. Agora a gente vai falar um pouco sobre o portfólio da Logicalis. Eu vou passar aqui o controle para Camila. Deixa eu ver. Ou Oi, para o Rafa. Rafa. É o Rafa, Eu né? que É o vou Rafa, é o Rafa que continuar. vai pegar. Eu vou pedir o Beleza. controle aqui. Tranquilo, então, pessoal. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês essa manhã. Obrigado, Rafa. Bom, pessoal, bom dia. Primeiro, a gente sabe que o tempo é um dos ativos mais importantes que a gente tem hoje, então nós estamos muito gratos por tê-los aqui conosco nessa manhã. Meu nome é Rafael Oliveira, eu trabalho no time de portfólio da Logicalis, e a missão do time de portfólio, uma das principais missões, é olhar as demandas de mercado e trabalhar com os nossos times internos da pré-venda, facilitando a comunicação e a colaboração com o intuito de criar soluções aderentes às suas necessidades. A gente não tem o objetivo de só vender licença, só ser um fornecedor de hardware. Depois desse conteúdo bem legal que os meus colegas passaram, eu vou falar um pouco como que nós aqui na Logicalis enxergamos as necessidades de vocês, nossos clientes, e como nós estamos estruturados para atendê-las fim a fim, tá? Bom, acho que a maioria de vocês já conhece a Logicalis, mas eu vou passar de maneira bem rápida aqui. Nós somos um grupo empresarial britânico, nós estamos presentes em 25 países ao redor do mundo. E aqui na América Latina, nós somos um dos principais integradores de soluções, de serviços e tecnologia, gerando uma receita líquida de mais de 600 milhões de dólares. O nosso portfólio ele está estruturado para atender fim a fim a transformação digital, os desafios de transformação digital, e nós temos times especializados que trabalham de forma integrada e colaborativa para criar soluções completas e atender desde necessidades técnicas quanto os seus objetivos de negócios. Os nossos principais clientes aqui na América Latina, como vocês podem ver, a gente tem muita expertise para trabalhar com clientes de vários segmentos, de vários tamanhos. Então, nós conseguimos trazer a experiência desses trabalhos para atender a necessidade específica de vocês. E como um dos principais integradores, nós possuímos um ecossistema amplo, então a gente tem a capacidade de olhar holisticamente a necessidade dos nossos clientes e criar soluções integrando diversos fabricantes para criar uma solução específica para atender a necessidade de cada um dos nossos clientes, tá? E como que a Logicalis enxerga os desafios do mercado e, consequentemente, os desafios dos nossos clientes? Hoje, nós entendemos que vocês possuem, que nossos clientes, que o mercado possui o desafio de ser bem-sucedido em 4 áreas distintas, que são inovação, soluções estratégicas, serviços operacionais
e fazer o transacional do legado para estar na vanguarda do que soluções de nuvem ou as tecnologias mais modernas oferecem. E o nosso portfólio está estruturado para nós trabalharmos em conjunto com vocês e estreitarmos o nosso relacionamento de longo prazo para que nós possamos nos transformar num Trusted Advisor, não só um fornecedor de licenças, um fornecedor de hardware ou um fornecedor de tecnologia, mas o nosso objetivo é trabalhar a longo prazo para ser um Trusted Advisor e, consequentemente, apoiar vocês e sermos os arquitetos da mudança para ajudar na transformação digital, nessa jornada de transformação digital. Como eu falei, nós temos o portfólio estruturado naquelas 4 áreas: inovação, soluções estratégicas, serviços operacionais e o transacional. E todos esses serviços nós ofertamos através do Optimal Services. O Optimal Services é uma marca da Logicalis e significa que nós trabalhamos sob os mesmos processos e usando as mesmas ferramentas nos 25 países que nós atuamos. E com isso, nós conseguimos garantir que os nossos clientes tenham a melhor experiência de atendimento, seja através dos nossos times aqui no Brasil, no Chile, na Argentina. A gente consegue garantir que a experiência será a mesma, independente de onde vocês recebam o atendimento, tá? Aqui é um pouco de como nós trabalhamos as ofertas para os nossos clientes. Nós temos 3 pilares, que é o Lifecycle, o Manage e o Provisioned. Então, a grande missão a grande mensagem que nós queremos passar aqui é: nós ouvimos as necessidades dos nossos clientes e, com base no nosso entendimento, a gente entrega a solução mais aderente e o modelo de atendimento mais aderente à necessidade de cada cliente. Então, no modelo Lifecycle, é um suporte reativo na modalidade Break and Fix. Você toca o seu negócio, se tiver algum problema, você entra em contato conosco e nós resolvemos. Na modalidade Manage, nós tomamos ação proativamente, nós fazemos o monitoramento proativo e, se algum incidente, alguma inconsistência ocorrer no ambiente de vocês, nós proativamente tomamos ação e avisamos vocês que aconteceu isso, eu estou tomando as seguintes ações para... E, por fim, na modalidade Provisioned, como se fosse uma solução SaaS, nós ofertamos toda a solução, todo o hardware, serviços, tecnologia, e fazemos o gerenciamento proativo, e você somente consome a solução. Então, veja que o nosso portfólio ele é criado com o objetivo de nós estreitarmos nossa relação, de cada vez mais evoluirmos o nosso relacionamento com os nossos clientes e, consequentemente, entregarmos mais valor. Aqui alguns números: nós suportamos mais de 100 mil usuários, temos mais de 680 mil equipamentos suportados. Então, isso mostra a robustez da Logicalis, como nós estamos maduros para trabalhar com vocês e sermos realmente um Trusted Advisor com base nessa experiência que nós temos. Aqui, falando especificamente da nossa parceria com a Microsoft, nós temos mais de 11 certificações, então nós temos mais de 130 profissionais certificados e, consequentemente, conseguimos alcançar essas certificações, esse reconhecimento da Logicalis, da Microsoft. E, recentemente, nós também temos muito orgulho, nós fomos reconhecidos como Azure Expert Managed Service Providers, uma das 65 organizações no mundo que a Microsoft reconhece que tem a capacidade de ofertar serviços gerenciados em cima da plataforma Azure. Nós somos LSP, nós vendemos licença. Como eu falei, não é o nosso objetivo só vender licença, mas nós também vendemos. Nós temos
alguns prêmios por conta dos nossos serviços, das nossas soluções, do valor que nós agregamos para os nossos clientes. A gente já foi reconhecido em 2009 no Latam Partner of the Year, por Modern Desktop, em 2018 com Modern Desktop também e IoT, e agora, recentemente, nós somos reconhecidos para ofertar soluções para o governo. Falando especificamente de algumas soluções do nosso portfólio, nós temos a camada de serviços de produtividade de negócio, que é a camada de cima. Falando do Eugênio, é uma plataforma de IoT, fim a fim, que possibilita nossos clientes acelerar, né, a adoção de tecnologias, de soluções IoT. Isso é possível porque o Eugênio, ele abstrai as questões de conectividade, gestão, segurança dos devices, armazenamento. Isso já está pronto, já está criado na nossa plataforma e a gente disponibiliza APIs para que os nossos clientes integrem com o Eugênio, com a nossa plataforma, e acelerem a adoção de soluções IoT. Falando aqui do Teams, Flow e Power BI, a mensagem que a gente quer passar aqui é que nós temos a capacidade de entender os processos de negócios dos nossos clientes e colocando o Microsoft Teams como o centro e o hub de colaboração e produtividade das organizações, nós conseguimos fomentar a automação de processos e maximizar a colaboração e, com isso, gerar mais eficiência nos processos e nas tarefas do dia a dia dos nossos clientes. E aqui embaixo, na camada de serviços de tecnologia e infraestrutura, tem algumas soluções que já estão prontas. Sempre lembrando que esses não são os únicos serviços que nós ofertamos, a gente tem também a capacidade de trabalhar na modalidade tailor-made, que é entender a necessidade do cliente e desenvolver uma solução específica, mas nós também temos essas daqui que já estão prontas para o mercado. Do App Discover, a Camila vai falar mais para frente, ela tem uma apresentação específica, ela é a dona desse produto e consegue falar melhor. Do Cloud Journey, é uma solução que tem o objetivo de ajudar os nossos clientes na adoção e na integração com a nuvem. Então, aqui, a gente tem, através desta oferta, a consultoria de negócio para entender o momento dos nossos clientes, entender quais são os objetivos de negócio, e colocar tudo isso, os objetivos de negócio, as necessidades técnicas em uma timeline, numa linha do tempo, e através da nossa expertise técnica, consultiva, a gente consegue dizer o que faz sentido fazer primeiro, em qual a sequência. Então, a gente cria esse roadmap evolutivo com a sugestão de como a gente sugere a integração ou a migração para a nuvem. E faz parte dessa oferta também o Professional Service, nossos serviços profissionais para fazer o provisionamento da nuvem, a integração com a nuvem e a propriamente dita a migração da nuvem e a migração das workloads para a nuvem, e depois, por fim, o serviço gerenciado para a gente sustentar o ambiente de acordo com as melhores recomendações dos fabricantes, da ITIL. Então, a gente entende o cliente, cria o roadmap evolutivo e migra, integra o ambiente e depois faz o serviço gerenciado. Essa é a nossa oferta de Cloud Journey. Depois, a gente tem a oferta aqui de Go Azure. Essa oferta, ela tem a missão de ser um serviço mais simples, ele também é uma migração para a nuvem, mas ele não tem toda a camada de consultoria de negócios. Aqui o cliente já sabe o que ele quer levar para a nuvem e nós aportamos a nossa expertise e o nosso conhecimento para integrar o ambiente e levar as workloads para a nuvem. Aqui é um projeto mais rápido que tem como objetivo atender os requisitos técnicos, tá?
O próximo, Managed Cloud. Aqui são os clientes que já estão na nuvem, eles já foram para a nuvem, mas por algum motivo ele quer reduzir o esforço administrativo, ele quer contar com um parceiro experiente que vai ajudá-lo a sustentar o ambiente. Então, nós, como o Rafa Cosmo, o Wagner bem falaram, a gente faz o serviço gerenciado e a otimização do custo. Então, a gente mantém o ambiente, a gente faz patching de servidores, a gente olha para a segurança do ambiente na nuvem, monitora para saber se está de acordo com as políticas da organização, com as recomendações do mercado, e faz a gestão de custo para criar budget, criar alertas para garantir que os nossos clientes não vão, como o Rafa Cosmo falou, não vão ter surpresas com os custos do ambiente na nuvem, tá? Do Backup as a Service é uma solução bem flexível. Aqui a gente oferta um ambiente completo de backup para os nossos clientes. Então, desde da implantação da solução, planejamento da estratégia de proteção, RTO, RPO, a gente ajuda fim a fim, desde entender qual é a necessidade do cliente, fazer o planejamento da estratégia de proteção de dados, a implantação da solução e, por fim, a gente aporta a camada de serviço gerenciado, monitorando o ambiente de backup, entregando relatórios para falar como que está a saúde do ambiente, se as políticas criadas estão dentro dos SLAs esperados, se os objetivos de proteção estão sendo atingidos. E como parte dessa solução, uma grande vantagem, um grande diferencial é que a gente já tem pronto como ofertar a integração do ambiente de backup com a nuvem. Então, a gente consegue, nessa solução, por exemplo, tirar o esforço administrativo que a maioria de vocês, se ainda não usa backup em nuvem, deve ter, que é fazer a proteção secundária, uma cópia de segurança secundária em fita, que gera bastante esforço para manter o jogo de fitas, para salvaguardar num local externo. Então a gente sabe que isso gera muito esforço administrativo e a gente consegue resolver esse problema fazendo a integração com o Azure. A cópia primária, a proteção fica no seu ambiente, mas a gente faz a replicação para a nuvem. Com isso a gente tira o esforço administrativo e consegue fomentar e aumentar a adoção de tecnologias em nuvem, tá? Falando um pouco do Disaster Recovery como serviço, a próxima oferta aqui do nosso portfólio. Essa é uma oferta que tem a missão de manter o seu ambiente operacional em caso de uma falha grave, de uma indisponibilidade do seu ambiente primário. Então, imagina que aconteceu alguma indisponibilidade de conectividade, de energia ou de storage, alguma coisa assim, e você precisa manter a continuidade do seu negócio. Aqui a gente consegue replicar esse ambiente. Então, enquanto o ambiente primário está operacional, a gente faz a replicação dos dados, das workloads, para um ambiente em nuvem, para o Azure. E a grande vantagem, o grande diferencial dessa solução é que os recursos no Azure, os ativos no Azure que são mais custosos, eles permanecem desligados. As VMs, elas permanecem desligadas enquanto não acontece um desastre. Então, o custo dessa solução é muito mais competitivo, muito mais barato em relação a uma oferta de disaster recovery tradicional. A gente fica replicando os dados em tempo real, vai ter o custo lá de storage, que é bem barato na nuvem, e quando acontece um desastre, é acionado o plano de continuidade de negócios, as nossas ferramentas, elas conseguem orquestrar de acordo com o plano que nós criamos específico para o seu negócio, elas sobem as máquinas, elas ligam as máquinas,
fazem todo o trabalho de roteamento, de resolução de nomes, e os seus usuários, os seus clientes finais conseguem continuar operando através desse ambiente na nuvem. Importante ressaltar também que faz parte dessa oferta o teste recorrente, e aí é de acordo com a política que a gente entende que é aderente à sua necessidade. Então, sei lá, 2 vezes por ano a gente faz o teste de acionamento do plano de continuidade dos negócios, para termos certeza que quando acontecer um desastre, a gente vai conseguir acionar o plano com sucesso e continuar a operação do negócio, tá? Falando um pouco do MI, o MI é uma sigla para Microsoft Enhanced Experience. Aqui a gente está falando bem em linha com o que o Hélio falou lá no começo da nossa apresentação. O Microsoft Enhanced Experience é uma oferta que nós combinamos a venda de licenciamento Office 365 com os serviços profissionais e os serviços continuados da Logicalis. Aqui, essa é uma oferta que tem o objetivo de ser bastante ágil, então é uma oferta que ela já empacota a venda do licenciamento e os nossos serviços, e você consegue ter um preço por usuário por mês muito rápido para ter ideia de quanto a solução vai te custar. Importante ressaltar aqui, é uma solução que ela é dividida em 3 pacotes, tem o Mi Basic, o Mi Standard e o Mi Premium, e de acordo com a sua necessidade, você consegue escolher o pacote que é mais aderente para o seu perfil. Se vocês tiverem interesse, a gente tem uma apresentação específica, não só do Mi, mas de cada uma dessas soluções. Depois nós podemos enviar para vocês ou agendar um bate-papo com o pessoal da pré-venda e eles conseguem explicar em detalhes cada uma dessas soluções. Voltando aqui para o Mi também, a gente faz parte desse serviço, o nosso CSM, Customer Success Manager, que é um time que tem a missão de olhar as necessidades dos nossos clientes, entender quais são os objetivos dos nossos clientes e fomentar a adoção da nuvem de acordo com a necessidade do cliente. Então, é um cara que vai olhar para o que você precisa, olhar o que você comprou de nuvem, de Office 365, internalizar esse tipo de necessidade e falar, cliente, ó, eu entendi aqui com o meu time técnico, eu vi que você tem essa necessidade, você já tem no seu contrato esse tipo de solução, se você adotar isso daqui, você consegue resolver esse problema de forma mais eficiente. Ou, de maneira bem transparente e honesta, ele vai falar, infelizmente, o que você comprou não te atende, tem outras soluções que nós conseguimos aportar para resolver esse tipo de necessidade. Faz parte também do MIG, através do CSM, workshops para demonstrar como a melhor prática para usar o Microsoft Teams, para extrair mais valor sei lá, do Exchange Online, do Power BI. Então, está tudo empacotado para vocês terem a melhor experiência de uso em relação ao Microsoft Office 365. Por último, a gente tem a oferta de desktop como serviços. Essa é uma oferta que nós entregamos desde da máquina, do desktop, do laptop, os serviços de migração do perfil do usuário, a logística para entregar essas máquinas e depois, por fim, os serviços gerenciados para sustentar e garantir que os usuários estão trabalhando de acordo com a melhor segurança, que o Windows 10 está atualizado, que o antivírus está atualizado, responder dúvidas dos usuários em relação a utilização do Windows, do Office. Então é uma oferta que a gente entrega desde da máquina, do hardware, do laptop, até os serviços para manter o ambiente de forma saudável. Se ficou alguma dúvida, pessoal, depois a gente pode conversar com mais tempo, para ter mais detalhes, mas agora a Camila vai falar um pouco do App Discover. Camila? E aí, pessoal, tô aqui, deixa só eu solicitar o controle.
Bom dia, pessoal. Obrigado. Obrigada, Salvador. Liberado, Bom dia, Camila. pessoal. Eu vou seguir um pouco explicando e demonstrando o que é a nossa solução de App Discover, tá? Primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Camila Pellegrin, atuo na área de pré-vendas dentro da área maior que é serviços, tá? Tenho um conhecimento já de aproximadamente 10 anos com Solution Assessment, toda a parte disso aí, compliance. E a ideia aqui é que nós conseguimos possibilitar, para vocês uma solução que dê uma fotografia, uma visão do cenário atual, tá? Para que essas tendências, essas remediações todas possam ser validadas posteriormente e colocadas em prática. Acho que não foi. O App Discover é o serviço da Logicalis, tá? Que tem como principal função trazer o controle e a proteção dos ativos de software e também de hardware, tá bom? E através de processos e ferramentas homologadas, nós conseguimos identificar aspectos físicos, financeiros, de contrato e licenciamento, e com essa visão, trazer aí assessments de soluções para agregar, tá, na questão de objetivos estratégicos, ampliar os negócios e, principalmente, apoiá-los na transformação digital. O processo é basicamente realizado em 4 macroetapas, onde inicialmente nós fazemos uma validação do ambiente através de ferramentas de coleta de dados ou até mesmo acesso ao ambiente, tudo liberado pelo cliente com total transparência e segurança, tá? Após realizada essa parte de inventário, nós fazemos uma análise interna por um time de especialistas logicais que vão ter um entendimento e cruzar com as expectativas do cliente em relação ao que ele quer enxergar ao final. Após a fase de análise, é realizada uma elaboração desse assessment, a gente coloca ele num padrão que fique fácil de ser entendido, tá? Para que as considerações sejam todas bem avaliadas. E num último momento, antes da apresentação final, nós fazemos uma avaliação interna com um time multidisciplinar da Logicalis. Então, entendam aqui não somente os especialistas que vão estar olhando determinado workload ou necessidade, mas também os times todos de relacionamento da conta, como gerente, como pré-vendas, como arquitetos, para que a solução integrada seja a melhor para atender as necessidades e passar aí as questões de recomendações para os clientes, tá? Ao final, nós fazemos uma apresentação com um relatório, né? E em alguns casos, ainda existe a possibilidade de disponibilizar um dashboard, um Power BI, algo que consiga permitir ao cliente que ele possa manter essa visão e esse controle. Um pouco diferente do que era apresentado e atuado no passado, hoje os fabricantes, principalmente a Microsoft, eles não estão muito focados na questão somente da conformidade de licenciamento, tá? Entendendo que a maioria de vocês, clientes, estão em movimentação para nuvem, em ambientes híbridos, né? A visão hoje ela é muito mais focada em entender o ambiente e apoiar em soluções que ajudem nessa transformação, que ajudem nessa trajetória. Tá? Claro que em determinado momento é importante validar se toda a parte de software, hardware, licenciamento está correta para evitar possíveis problemas em relação até mesmo à segurança, falta de atualização. Mas mais do que isso, o importante é que fiquem confortáveis em fazer uma transformação segura, né, e tranquila. Então, pensando um pouco em todas essas necessidades e interesses, a gente tem aí alguns workloads que podem ser desenvolvidos, executados, e claro, a nossa ideia é sempre entender com você, cliente, o que é mais interessante para o seu momento, tá? E aí a gente executa o App Discover no sentido daquilo que é mais atrativo para vocês.
Eu vou falar um pouquinho de cada um desses workloads e tentar também linkar um pouco com o que foi apresentado pelo Rafael anteriormente, na questão dos serviços e das propostas e do que a Logicalis pode apoiá-los em todo esse processo, tá? Então, iniciando um pouco quando a gente fala em modernização do local de trabalho. Aqui o foco é mostrar todo o que pode ser modernizado e melhorado em relação à questão de usuários, tá? Então, entendendo de repente ambientes que ainda têm o Office on-premise ou de repente estão com uma questão de suítes de um concorrente, nesse workload nós fazemos a validação do ambiente e vamos propor também qual que seria a melhor fase, o melhor processo, uma melhor evolução de roadmap para uma migração de Office, para Office 365, ou até mesmo num segundo patamar para M365, e também trazendo, de repente, o concorrente, que seja uma Google Suite, para uma posição de Office, tá? Então, aqui o foco é bastante a questão de usuários. No workload de cybersecurity, né, de segurança cibernética, a ideia é entender a camada de vulnerabilidade, né, a primeira camada exposta em relação a ataques cibernéticos, o quanto vocês estão vulneráveis, o quanto tem alguns problemas ou issues que precisam ser resolvidos, tá? E aí a gente vai mostrar quais seriam esses caminhos, o que deveria ser feito, e até mesmo apoiá-los em processos de implementação de ferramentas de segurança, como o ATA, o AIP ou o ATP. Numa próxima fase, né, numa próxima possibilidade, nós temos aí workload de otimização de estrutura, né, de infraestrutura, com foco em mover servidores e bancos de dados para a nuvem. Então, aqui, além do entendimento de como fazer, também existe toda uma validação de performance, quais cargas estão consumindo mais, o que precisa ser retido, replataformado, retirado do ambiente para movimentação para uma nuvem, seja Azure, ou seja, um outro cloud, ou de repente clouds híbridas, tá? E aí também tá para vocês todo o processo que vem pós essa validação, ou seja, a Logicalis também, além de fazer análise, pode prover um serviço de migração e modernização, tá? Seja de aplicações, infraestrutura, ou até mesmo de banco de dados. O workload de otimização de data center, ele é bem focado em entender se faz sentido levar seu data center 100%, 50% para a nuvem, quais os custos que você vai ter de economia, né, quais os savings, e aí também conseguimos ajudar num projeto de otimização de investimento, tá, para a modernização de um data center. O workload de economia na nuvem, ele é bem focado em mostrar, de repente, para um cliente que ainda não iniciou o processo de transformação, como seria esse processo, como seria essa jornada, o quanto seria interessante migrar o ambiente para a nuvem, tá bom? Então, a gente faz todas as análises de performance, de usabilidade, de usuários e de servidores, e pode montar para vocês também um cenário com o nosso projeto de Cloud Journey, ou seja, a transformação de ponta a ponta, tá? Com todo o roadmap, com consultoria, com todo um processo bem atrelado àquilo que realmente faça sentido. O workload de SAP on Azure, ele tem um foco em levar a aplicação, né, as instâncias de SAP para Azure, para a nuvem, no entendimento específico de SAP, tá? De todos os workloads, de todos os processos que estão rodando ali naquela aplicação, também entendendo a questão de performance e necessidade em nuvem, não olhando só o movimento as is, mas olhando o right size, ou seja, o melhor tamanho para essas máquinas em nuvem, tá bom? E para complementar, a Logicalis entra aí com um projeto de migração e gerenciamento de SAP, ou até mesmo com a questão de suporte SAP Basis, enfim, N outros serviços que a gente pode agregar. O workload de Azure Cost Control, ele traz uma visão de gerenciamento de custos e controle do Azure, tá? Entendendo que muitos clientes no passado fizeram uma movimentação exatamente como estavam os seus ambientes para a nuvem, hoje provavelmente pode estar havendo um gasto superior às reais necessidades. Então, qual a ideia desse workload? Eu vou explicar ele um pouquinho mais no detalhe depois. É trazer uma visão
do que efetivamente ofende aí, quais são os maiores ofensores de consumo, quais seriam as melhores modificações nas funcionalidades e no uso do Azure para que se tenha um saving de custos, para que de repente essa quantidade superior de utilização em Azure possa ser viabilizada em outros projetos que talvez estejam parados por falta de budget, tá? Então a ideia aqui é um melhor entendimento do uso do Azure e capacitá-los para que vocês possam ter continuidade dessa gestão e governança. O próximo, a gente fala na questão de Teams, né? Então, é ajudar os clientes a migrarem, tá? No processo de Skype for Teams, por exemplo, até entendendo aí uma necessidade de descontinuação do Skype que tá para ocorrer no próximo ano, tá? Aqui temos muitos projetos interessantes de integração de Teams com telefonia, de criação de ambientes de web conference. Então, talvez seja integrar o Teams, que é uma funcionalidade que muitos já têm, inclusive, disponível por ter o Office 365, integrar essa funcionalidade a outros canais de comunicação, tá? Então, aqui tem toda uma visão voltada para facilitar a comunicação interna e externa do ambiente de vocês. No workload de LGPD, nós estamos falando aí precisamente das leis, né, de conformidade, proteção de dados, tá? Então, nós temos um assessment que vai fazer uma varredura mais rápida em relação a quais problemas a empresa possa estar enfrentando em relação a essas leis e como seriam essas recomendações, tá? Para que depois, efetivamente, você possa fazer a aquisição de um projeto para consolidar e ajustar todas as leis conforme a necessidade. E no de otimização de contratos, é entender quais os contratos atuais, por exemplo, em relação à Microsoft, estão em uso hoje no ambiente e como torná-los mais atrativos, aumentando o relacionamento com mais benefício, tá? Seja de valor ou seja benefício de treinamento, de voucher, enfim, contratos diferenciais que atendam à estrutura, ao tamanho da empresa, tá? A ideia aqui é que sejam rodados, executados, talvez um workload por vez, para que ao receber as recomendações, possa haver um tempo de entendimento e depois a ação, tá? Mas nada impeça que um ou mais seja executado em paralelo. Nós temos alguns casos onde os clientes estão executando workloads de infraestrutura, né? Modernização de infraestrutura, agregado ao de Azure Cost Control, por exemplo, né? Porque eles estão montando aí alguma estratégia de transformação digital e essa visão ela vai fazer toda a diferença em entendimento de quanto de budget precisa ser alocado para determinados projetos, tá? Então, não temos aí problema em executar mais do que um workload por vez. Eu vou mostrar um pouquinho, algumas telas do nosso report, tá? De Azure Cost Control, no sentido de quais são os nosso entendimento em relação às análises do que acontece dentro do ambiente de Azure, tá? Mas claro que o report ele contempla muito mais. É importante frisar que a Logicalis desenvolveu um Power BI, tá? Uma tecnologia nossa, personalizada, nossa inteligência, na verdade, tecnologia ela é aberta, mas a nossa inteligência para construir essas análises e é um dashboard, um painel de controle que, dada algumas negociações, alguns acordos, podem ser liberados para uso do cliente após o assessment, tá? Então, é uma forma de apoiá-los aí até a gestão e governança, tá? De todo o ambiente de Azure. A Logicalis criou esse painel. Linkando um pouco com o que o Rafael e o Wagner apresentaram, a ideia aqui é que se conheça as funcionalidades e como permitir que essas funcionalidades do Azure trabalhem a favor da empresa, tá? Então, principalmente focando nos pontos de governança, controle, é interessante fazer tags, tá? E nos ambientes, para que não sofra aí problemas de um consumo maior e, de repente, compras não sabe quem foi consumiu. Então, são pontos de fácil acesso, de fácil ajuste, que a Logicalis pode apoiar, tá? A gente pode aí, com todo o nosso time de serviços, entregar
todos esses ajustes. Esse assessment ele roda super rápido, em torno de 3 semanas, uma vez que o cliente libera o acesso para o nosso especialista, a gente consegue fazer todas essas análises. Então, é algo que a gente pode apoiar com bastante força em grande escala, tá? Inclusive, acho que vale pontuar aqui, para as pessoas que estão dentro desse evento, que deram aceite, que têm o interesse em atuar conosco, nós estamos disponibilizando esse assessment sem custo, tá? Para quem tiver interesse. E ao final da apresentação, nós vamos liberar um link com um formulário que pode ser preenchido por vocês, para poder aí ter acesso a esse serviço do App Discover do Azure Cost Control, tá? Aqui a gente tem uma visão do custo geral, no caso, que tem um ambiente da Logicalis, tá? Para que vocês possam ter um entendimento, um ambiente de serviços prestados. Então, do custo geral dos últimos 4 meses, dividido por serviços, por categoria, tá? Então, a gente mostra qual é esse custo total. Aqui, um pouco mais detalhado, perdão, voltou, para o que seria para o ambiente de serviços. Então, também mostrando aí toda a parte de consumo. Aqui existe um sumário do ambiente, ou seja, quais são os tipos de recursos que estão sendo consumidos, quantas VMs, quais localizações, tá? Quantidade de pesquisas, quantas instâncias de SQL. Importante para quem controla o Azure entender o que está acontecendo lá dentro, quem está disponibilizando o quê, quem está subindo que tipo de máquina, tá? Então, isso é para realmente ter uma governança e não ter sustos aí ao final com a conta. Aqui a gente traz um pouco, conforme foi apontado pelo Rafael, a questão de pesquisas do ambiente por tag, ou seja, se o ambiente está todo tagueado, todo definido, quem está usando o quê, quem tem a determinação de poder, né, utilizar cada ponto, fica muito mais fácil de ter respostas rápidas e um controle sobre aquilo que está sendo consumido. Aqui a gente passa para a parte mais interessante, geralmente, que é mostrar o quanto de custo e save, né, de retorno de investimento, vocês podem ter adotando algumas recomendações, algumas remediações rápidas do ambiente atual para um ambiente mais otimizado, tá? Então, se a gente olhar aqui no gráfico, existe a possibilidade desse ambiente, após adotadas as recomendações, de uma economia de até R$177 mil no ano, tá? Então, não é um trabalho que não tem sentido. O sentido também não é só custo, mas ele é um dos principais, uma das principais premissas para que a gente mostre toda essa viabilidade de ter a governança no Azure, tá? Que realmente é melhorar os custos para ter investimentos em outros projetos que de repente estão aí inviáveis. É um momento complexo que nós estamos entrando agora. Eu acho que todas as empresas vão passar por alguma dificuldade financeira, seja pequena, média, de grande porte. Então, acho que entender onde, de repente, a gente pode melhorar investimentos, reter um pouco de custo, eu acho que faz total sentido. Num próximo slide, a gente aponta quais são os maiores ofensores, ou seja, ok, eu sei que eu posso sim chegar a esse saving de talvez 177 mil, mas o que eu preciso fazer e por que eu preciso fazer, tá? Então, aqui estão os itens, né, que estão ofendendo aí em relação a consumo, e abaixo as recomendações do que deve ser feito para alcançar esse saving ao final. Por fim, a gente esclarece recomendações que são recomendações gerais mesmo, recomendações bem voltadas para a questão de governança do Azure, tá? Como aplicação de modelo de governança em específico, a parte de arquitetura, de segurança, também configuração, monitoramento e migração. Tá? Eu acho que eu queria apontar para vocês todas as possibilidades de workloads que o App Discover pode trazer, ficar à disposição para qualquer eventual dúvida, questionamento, nossos contatos serão liberados. A Logicalis tem total interesse em apoiá-los nas visões da fotografia do ambiente de vocês, seja qual a vertente for, ou infraestrutura, servidores, usuários, LGPD, segurança na nuvem, enfim. A gente quer apoiá-los nessa transformação digital e
quer estar junto também numa possível operacionalização dessas recomendações sugeridas, tá? Eu acho que, por fim, era isso. Eu vou chamar aqui o próximo, né? É o Rodrigo Regazo, que vai fazer o encerramento e colocar aí todas as considerações dele. Regazo, com você. Obrigado, Camila. Super obrigado a todo o time Logicalis, todo o time de pré-venda, todo o time que se dedicou à construção de ofertas e apresentação desse bate-papo, mas principalmente aos nossos clientes. 3 horas de conversa e de bastante conteúdo, um conteúdo bastante rico. Sem sombra de dúvida, vale ressaltar que nós estamos preparados em todos os pilares de desafios hoje, seja inovação, soluções estratégicas, operação, legado transacional. A Logicalis ela tem uma robustez e uma excelência em atendimento e principalmente na entrega. Vale o reforço para os nossos clientes. Nós temos um time preparado de vendas, no qual eu lidero. Temos cada um dos BDMs que já atende os senhores, mas é importante contar que a gente tem um framework muito forte, desde o início até a pós-venda, que parte por venda, pré-venda e adoção de boas práticas, com prêmios reconhecidos pelos nossos fabricantes, principalmente a Microsoft, e sem sombra de dúvida, acho que essa frase é a mais transformadora e vale ressaltar. Logicalis, na sua marca de Optimal IT Service, enquanto os nossos clientes estão preparados para a transformação, um mundo cada vez mais dinâmico e flexível, a gente garante a excelência do ambiente para os nossos clientes. Agradeço mais uma vez, conte conosco. Muito obrigado.